Boa noite! Boa noite, Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer minhas flores. Olha que coisa linda atrás de mim. A Adriana não tem atrás dela, mas eu tenho atrás de mim. Olha aqui, ó. E ela já entrou no programa procurando confusão hoje. Reivindicando. É a questão de saber o seu lugar. Eu também sou digna de flores. Pronto, agora então... a diretora vai ter que colocar atrás dela um arco-íris, um arco bem grande agora. Pelo menos. Pelo menos. E de você também, viu, amiga? Você também merece. Ela tem um violão, olha lá, ó. Ela quase não gosta de cantar, detalhe. Já vamos revelando ao vivo. Gente, é com muito prazer que nós estamos aqui de volta, com muita alegria. E é tão interessante porque nós saímos com essa alegria do último episódio e nós voltamos com a mesma alegria. Então, quando isso acontece, eu sinto que nós estamos no lugar certo. E fazendo a coisa certa. Exato. E isso é algo que vai muito de encontro com aquilo que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar hoje é de como vencer os desafios de tantas coisas que nos são impostas, por tantas tarefas que nós desempenhamos, e como manter uma saúde mental, né, diante de tudo isso, e ainda encontrar tempo para se cuidar, para se encontrar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como vencer esses desafios. Então, é sempre importante que nós vamos trazer o assunto e é claro que nós vamos propor as soluções. Junto com vocês, é claro, mas diante da nossa própria vida. Como é que nós fazemos, nós três? Até no último podcast, a gente falou muito sobre isso. Que nós temos uma árdua jornada de trabalho. Bem grande. De tarefas. Nem vou falar de trabalho, né? De são tarefas. São várias coisas ao mesmo tempo. E agora? E agora? Assim, Como é que eu vou me cuidar? Como é que eu vou cuidar da saúde? Da minha beleza? Como é que eu vou cuidar? Mas tem jeito. Mas tem jeito. Tem Oba. jeito. E aí, ó. E então, agora? O que isso vocês que nós vamos falar. acham? Isso influencia? Me conta. Influencia total na nossa jornada de trabalho. E, gente, as mulheres vêm lutando, nós mulheres viemos lutando aí por espaço nesse mundo, espaço de trabalho com muitas cobranças, muita coisa que é cobrado hoje no sentido de que a mulher precisa cuidar dos filhos, do marido, da casa, precisa ter uma profissão, precisa estar sempre linda, estar sempre apresentável. Isso às vezes pesa um pouquinho. Não, eu estava até refletindo sobre isso quando nós decidimos sobre esse tema. E uma coisa muito interessante é porque essas tarefas aí, nós já foi nos imposto há muitos anos, né? Nós viemos de uma sociedade patriarcal. Então, cuidar de filhos, cuidar de família. Chique, patriarcal, gente, ela é maravilhosa. Não. Vocês já vão pegando um dicionário, porque são várias palavras que vão sair desses podcasts, viu? Ai, só você, Lô. Então, isso já foi nos impostos. Isso não são novas tarefas. Exato. O que acontece é que nós passamos também a protagonizar novos papéis, com todo o mérito que nós temos. Vamos exato. E convenhamos. Que não são fáceis. Que não são fáceis. Como então, donas de negócio, como... Não tem como a gente romantizar. Exato. Essa é a palavra. Não dá. Aliás, pra gente falar dos desafios. Dá pra gente seguir uma linha de um raciocínio, assim, dá pra gente achar um caminho, mas romantizar, falar que é tudo lindo, não dá. Não. E uma coisa, assim, que só complementando o que você tá falando, que essas tarefas, então, elas já existiam, né, Elaine? Sim. E aí você tá dizendo que hoje, então, nós assumimos outras tarefas. E aí que entra as questões que nós queremos apresentar para vocês aqui hoje, que é da desenvoltura da mulher com isso tudo, né? Porque a gente sempre dá um jeito de se sobressair, muitas vezes a gente esquece da gente. Esquece aí, não, você muitas das vezes ocupa não. um espaço. A grande maioria das vezes, né? A gente esquece da gente. A gente se coloca lá no finalzinho da fila, onde a gente deveria estar na frente. E você acaba ocupando um espaço, até mesmo dentro da sua casa, que não é seu, que é do seu esposo. Acaba ocupando um outro espaço que, muitas vezes, você
carrega muito isso, né? E acaba pesando para nós mulheres. Não, essa questão vai dar outro podcast. Vai. Essa aí é uma questão que a gente tema vai abordar. Aguardem, maridos. Isso. Mas tudo que você falou é muito pertinente. Muito pertinente à nossa vida, à nossa vivência. E, assim, é muito, muito, assim, é importante quando você fala, assim, desse cansaço, de assumir esses papéis, esses novos papéis que, inclusive, nós tomamos de alguém, e o que a gente mais ouve é o quê? Nossa, tô tão cansada. Tô exausta. Tô exausta e eu não tô tendo tempo. Olha, não tive tempo pra arrumar meu cabelo, não tive tempo pra mim. E uma coisa interessante que você falou no último podcast, e até você também complementou, Elaine, falou assim que no avião, por exemplo, quando cai a máscara, a primeira instrução que a gente tem, primeiro coloque em você pra depois você ajudar o outro. Então, pra gente estar bem, feliz, desempenhando todos os papéis que realmente nos cabe, que nos faz feliz, detalhe, nós precisamos estar bem. Exato. Nós precisamos cuidar primeiro de nós mesmos, para depois nós desempenharmos com qualidade. E com lembrando, tranquilidade. Dri, que esse cuidado, ele tem que ser de dentro para fora. Exato. É da saúde que a gente tem de dentro, começando pela mental, né? Emocional. Saúde mesmo, né? A gente saber como que tá trabalhando as coisas dentro da gente. Biológica, porque né? nós, mulheres, os hormônios vivem a flor da pele. Então, Os nossos maridos que não nossos maridos, que digam. não é? Então, a gente precisa tratar isso para depois a gente expor pelo lado de fora, com um sorriso, com uma boa aparência. Ficar com uma bem. boa dica. Se sentir bem, né? As pessoas próximas, que estão próximas da gente, elas têm que se sentir perto. Elas têm que se sentir bem perto da gente, né? Uma coisa, assim, que eu acho muito, muito válido falar. As pessoas, elas... Por mais que a gente tente, às vezes, colocar uma textura ou colocar um filtro na vida da gente, as pessoas, elas conhecem as nossas verdades. Então, a nossa proposta é que, primeiro, a gente pare e olhe pra gente com olhos de verdade. Exato. É preciso ter coragem, não é para qualquer um. Então, aqui, o nosso podcast, ele começa assim. Vamos ter coragem para nos olhar. As nossas verdades sem filtro. Nesse momento, que não é como nos nossos stories, que a gente tem que botar filtro mesmo. Mas a proposta aqui é outra. É outra. É tirar os filtros, as máscaras, as texturas e olhar com verdade. Olhe para sua vida hoje. Porque pra gente propor alguma coisa, a Elaine vai propor, a Lu vai propor. Pra gente propor alguma coisa, a gente primeiro tem que saber da nossa vida, daquilo que a gente tá vivendo. O que acontece, Lu, só complementando. O que acontece é o seguinte. Nós estamos tão envolvidas, tão inseridas nessa quantidade de tarefas que nos é imposto, que nós, primeiro, não paramos pra nos olhar. Olhar primeiro, peraí. Como é que eu estou diante disso tudo? Quais são as minhas tarefas mesmo? Quais são as que eu peguei ali do outro que está me fazendo tão cansada, tão exausta, né, Lu? Então, essa é a primeira proposta. E em contrapartida também, você acaba deixando seus projetos que você sonha. Aquela coisa que você tem guardada. Eu tenho o sonho de fazer isso. E vai ficando para depois. Vai ficando. Você vai procrastinando. E aí você acaba deixando você cada vez mais para depois, né? A procrastinação, ela causa muita frustração. Verdade. E isso, assim, em todas as questões, mas na questão do trabalho, isso é, assim, determinante. Isso causa muito estresse. E quando a gente está muito sobrecarregado, no caso, como a gente está falando dessas questões da sobrecarga da mulher, né? Das tarefas que ela desempenha, a procrastinação, principalmente naquilo que diz respeito a ela, que é o que você está falando, né, Elaine? Exato. Nos sonhos. Tantos projetos. Essa palavra é muito importante, procrastinação. E assim, como é que a gente vai fazer, então? Como que é, então, Adriane? O que você tá falando? Até agora você tá falando de tudo que a gente vive, verdade. E agora? Como que nós Como é que nós vamos resolver esse problema? Uma dica eu já dei. Primeiro,
parar e olhar pra si. Porque, assim, não existe receita de bolo. Não, essa é a maior dica de todas. Não existe receita de bolo. Então, assim, o que deu certo pra mim, o que deu certo pra Elaine, o que deu certo pra Lu, você pode pegar algumas coisas, que é pra isso que a gente tá aqui. Mas, primeira coisa é refletir sobre si. Então, a minha proposta é o seguinte. Por exemplo, a minha proposta é que a Elaine, agora, ela fale um pouco de como manter, diante de tantas tarefas, não perder o foco também em encontrar uma pontinha ali para realizar os seus sonhos. E uma coisa que eu tava vindo conversando, porque assim, como a Lu falou, nós somos amigas, nós nos encontramos nesse projeto, mas também nós somos amigas. E uma coisa que eu tava conversando com ela, que eu queria que ela falasse um pouco, hoje ela falou nos stories dela sobre a questão dos dons, né? Dos talentos que a gente tem. E que esses talentos são coisas que a gente pode aproveitar, às vezes, no próprio trabalho da gente ou desenvolver algo. Exatamente. Para que isso nos dê prazer. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá muito sobrecarregado, quando a gente tá muito exausto, uma das dicas, outra dica, vai anotando aí, é que a gente se compense de alguma forma. Existe um mecanismo de compensação que a gente tem que usar para que a gente consiga levar essa árdua jornada de tarefas de uma forma melhor. E um dos mecanismos... Com mais leveza, com mais né? leveza. Com mais o mecanismo leveza. da compensação. Então, a Elaine estava falando sobre isso, que às vezes você desempenha uma profissão, por exemplo, você tem aquela sua profissão, mas você tem um hobby. Um hobby que muitas vezes até vira profissão. Exato. A gente estava falando sobre Exatamente. isso, não é? Tem uma... Inclusive, vou contar aqui para vocês a história de uma blogueira que eu conheço. Eu acho muito interessante essa parte que eu quero contar para vocês aqui, porque, assim, ela saiu de algo muito, muito, assim, que você acha que é estável, que é de um ambiente corporativo. Ela trabalhava no mundo corporativo, na parte de gestão, e sempre trabalhou nisso, formada. Aí, de repente, só que ela não se encontrava nessa profissão dela, e ela resolveu se especializar numa parte que ela descobriu que gostava muito, que era a consultoria de imagem. E eu não sei se vocês conhecem a Dedê Lemes. Ela é muito... Para mim, ela é um exemplo, assim, de consultora. E hoje... ela tem muito mais sucesso no trabalho dela, que é de consultoria, e sem contar que ela ama o que ela faz, ela realizou o sonho dela de estar ali trabalhando com mulheres, levantando a autoestima das mulheres, ensinando várias mulheres a como se vestir, né? E, além disso, ela ainda ensina outras mulheres a ensinar a consultoria. E uma coisa que é interessante, porque assim, o nosso projeto, como a gente já disse, ele tem várias etapas. E uma das etapas, que é com a Elaine, que é a área dela, ela justamente te auxiliar e te caminhar com você no sentido de descobrir... Não, Adriane, eu descobri que nessa autorreflexão, que se tem uma coisa que tá me estressando, é o meu trabalho e eu não quero mais... Ou eu quero, mas eu quero de outra forma. Uma das questões que a Elaine, que é da área dela, que inclusive eu achei hoje o stories que ela postou bem interessante, foi bem explicativo, vai ser a parte dela. Ela vai totalmente poder te auxiliar nessa nova empreitada, nessa nova jornada. Desde para quem já tem a profissão, para quem ama o que faz, como, por exemplo, o Luiz, que é da área da estética, que ela pode montar um curso, algo voltado na área da estética, como também uma pessoa que ainda não se encontrou na profissão, que quer fazer outra coisa, que quer respirar outros ares e descobrir novas coisas, o maior problema do ser humano, assim... Eu falo do ser humano no geral, a gente não quer recomeçar. Ou melhor, a gente não quer começar. Esse é o problema de todo mundo, do ser humano. O meu, o seu. Só que pra gente estar aqui onde nós estamos, a gente teve que começar. Eu acho que a gente teve que recomeçar começar. Mas a gente não quer, a gente adia, não é? A gente acabou de falar, a procrastinação, a gente adia. Então, qualquer que seja o seu projeto, a sua vontade, o que tem no seu coração... Comece. E o curso que eu trago traz especialmente isso para quem quer começar, né? Porque eu trabalho toda uma parte aí que a pessoa pode começar desde que ela tá
tá lá para poder ela criar a autoridade dela no assunto, na internet, frente às pessoas que assistem, quanto ela criar, desenvolver em si o curso, quanto ela vender ele na internet. Eu ensino tudo, todo o caminho das pedras eu dou. Então, assim, ó, vão pegando aí, só pra gente, ó, Adriane, então, diante de tudo isso, eu tenho percebido que uma das áreas da minha vida que tá trazendo esse desconforto, essa exaustão, é porque, na verdade, eu tô fazendo aquilo que eu não quero. Ou do jeito que eu tô fazendo não tá legal. Ou isso, além de ser desgastante, ainda não tá trazendo o retorno financeiro que eu necessito. Eu não tô tendo, Adriane, com esse trabalho que eu tô fazendo, Elaine, Lu, eu não tô tendo tempo de qualidade de vida com os meus filhos. Eu não tenho vontade de cuidar de mim. Eu não me tenho como prioridade. Exato. Porque, gente, influencia muito o meio que você vive, as pessoas que você anda e o que você faz. O trabalho que você faz. Tem coisa pior do que chegar o domingo e você falar, ai, que saco, Nossa, amanhã é segunda. E aí sextou. Não sextou no domingo, no sentido de festa, né? De que a gente festa. adora. Mas no sentido de sextou, acabou. Acabou. Graças a Deus, graças a a semana Deus, eu não acabou, acredito. Gente, não tem nada. Eu falo com a autoridade que eu tenho de psicóloga, que não tem nada mais desgastante, que prejudica mais sua saúde mental do que você fazer um trabalho ou realizar uma atividade que te traz tamanho desconforto. Pensamento negativo, isso, né? Então isso é algo que te sobrecarrega. E aí, se eu for entrar nas questões das doenças psicossomáticas, é uma infinidade. É uma infinidade. Então, isso desencadeia, isso é um fator desencadeante determinante para as doenças psicossomáticas. E aí daria outro podcast para falar. Então, teremos vários. Isso é uma questão que tem que ser totalmente avaliada. Até que ponto o que você está desempenhando na questão, nós estamos falando agora de uma questão específica, profissional, tá te desestabilizando, tá te trazendo essa sobrecarga, essa exaustão. Então, eu acho que é totalmente pertinente essa esse reflexão. Tópico, essa reflexão. E aí, eu quero entrar num ponto que a Luísa, ela já se apresentou no outro podcast. Ela tem uma profissão hoje, ela tá voltada para a área da estética, mas ela é uma dentista. E aí, eu quero falar sobre algumas experiências que eu tenho em consultório que reflete. Uma vez eu ouvi, eu conversando com uma paciente, e é uma coisa tão intrínseca, tão própria, que uma paciente falou assim, Adriane, eu tô num estágio de tamanha cansaço, porque às vezes o paciente, ele tá com depressão, ele tá com alguns transtornos, mas ele nem tem consciência disso. Então, a maior palavra, a palavra que a gente mais ouve é a questão do cansaço, da exaustão. E aí ela falava assim, que eu não consigo nem escovar os dentes. Tem. Né? Eu não consigo nem escovar os dentes. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque é uma questão tão primária, né? Então, assim, mas que é uma saúde bucal. Nós mas falamos é de saúde bucal. Mas, às vezes, a exaustão, ela chegar nesse nível, eu quero dormir. Aí, o que você faz? Exato. Você pega a sua criança de 2 anos, ou a de 5, ou a de 12... Você leva ela pro banheiro, você pega a escova de dente, você pega a pasta, você abre a boca da criança, você escova... Você se preocupa com seu filho, você passa um fio dental ali no seu filho. E a sua hora, cadê? O que você faz? Vai dormir. Boa noite, dorme com Deus, meu filho. Fala com Deus ali, faz sua rotina com seu filho. E você dorme. Aí seu marido já escovou o dente, porque ele já jantou, ele já deitou, ele Até porque... Até então, provavelmente, você que fez a janta, deixou tudo prontinho. Tudo bem provável, né? Tudo bem provável. Então, ele já tá no papel dele. Você ainda não finalizou o seu. Você ainda tem que... De tudo. Ainda você ainda tem que pegar uma criança. Graças a Deus. Não tenho que reclamar do meu marido. Ele é maravilhoso. Inclusive, meu amor, te amo. O meu também, obrigada. Não, peraí. Agora eu vou ter que dar esse adentro aqui. Só um momento. Eu tava falando assim, que existe uma comunidade... Tadinho do Nixon, tadinho do Rodrigo, tadinho do Wesley. Por quê? Porque temos umas defensoras aí, gente. Tem uma comunidade. Tadinho deles. Não. Eu tava comentando isso agora com a Elaine. Nós temos a sorte de termos maridos parceiros. Graças a Deus. Mas, detalhe, foi um espaço conquistado. Não foi comprado e nem pedido. Não.
Foi conquistado. Foi conquistado. Então, eu até falei pra Elaine, agora, vindo no carro, falei, Elaine, o Rodrigo ou o Nixon, Wesley, que seja falar assim, ai, você quer, Adriane, vai sair com as suas amigas, tomar um café, você tá precisando tanto. Olha, eu não sei se vocês já ouviram isso, eu nunca ouvi lá em casa. Também não. Então, assim, se alguém já ouviu, Se o seu já ouviu, o seu tá melhor do que o meu. Muito melhor. Só que, a partir do momento em que você sabe que tomar um café, que assumir um projeto, como nós estamos fazendo aqui, é uma realização pessoal e profissional. É importante pra você, né? É importante pra você, É exatamente. muito importante. Então, você busca o seu lugar. O seu espaço. E o outro, o seu espaço. E o outro, em contrapartida, ele olha pra você e te dá aquilo que é seu. Ele é merecido, é seu. Então, Lu, foi maravilhoso você falar isso. São espaços conquistados. Ponto. Outra dica. Se você quer, de verdade e de fato, conseguir ser exata nesse desafio, ser precisa e conseguir ficar mais tranquila, então tá aí outro ponto. O que a gente Conquista tem o que seu fazer espaço. o que a gente tem Não que assumir fazer papéis que não são seus, né? Não, o que a gente tem que fazer é nem que você coloque num papel, nem que você faça uma tarefa no papel. O que é o meu espaço, o que é o do seu marido, o que é o do meu filho. Então, pera lá, que eu quero falar sobre isso. Porque uma das coisas, quando a gente vê nossos encontros presenciais com as mulheres, nós vamos ter exercícios dessa forma. Tem que ter. De exercícios práticos. Tem Como que é que eu ter. vou fazer isso na prática? É claro que nós estamos dando pinceladas aqui, porque nós precisaríamos de horas para fazer sobre isso. Mas, Lu, obrigado por ter falado isso, porque é exatamente isso. Nós vamos fazer exercícios práticos. Tem que fazer. Para que a gente tenha uma ideia clara. Quando a gente põe no papel, uma coisa interessante que eu faço isso muito em terapia. Colocar no papel quem sou eu, o que eu quero, o que me dá prazer. Exato. Lu, eu me deparo, Elaine, com mulheres em que eu faço perguntas claras, assim, o que você gosta de fazer? Ela não sabe. Mas você sabe impressionante mas isso. você sabe que até para você começar um novo projeto, na questão se você de trabalho, você precisa colocar isso. A pessoa precisa se planejar E pra você tudo, sabe- ela precisa colocar Tudo. isso. E você sabe que é muito importante que nós mulheres, nos cobramos, né? Antes de eu tomar essa posição, antes de eu me impor dentro da minha casa, com meu marido e com meu filho, eu me cobrava. Falava assim, eu acho que eu não sou uma boa mãe. Eu acho que eu não sou uma boa esposa. Por eu estar deixando eles fazer o que eles têm que fazer. Nossa, eu ouvi uma coisa sensacional sobre isso. Pois é, então, aí eu comecei a parar e pensar. Então, eu tenho uma filha de 6 anos, né? Vocês conhecem, né? A Laura. E a minha Linda. família e todo mundo cai matando em cima de mim porque fala que ela é muito independente. Gente, eu nasci e fui criada, minha mãe falando que filho a gente cria pro mundo. E a minha filha é criada pro mundo. A minha filha é saudável. A minha filha, graças a Deus, não tem... né? E ela tem total capacidade, autonomia de fazer a obrigação dela. Quais são as obrigações de uma criança de 6 anos? Porque a minha tem desde 1 ano, ela tem obrigação. Que de início de tudo era juntar os brinquedos dela. Né? Então, de lá pra cá, é o básico. Então, assim, ela tem várias tarefas dentro de casa que se ela não fizer, se ela não cumprir, Ela eu vai e o pai assumir dela as não vai fazer. consequências Vai disso. assumir graves, e são graves as consequências. E uma coisa assim que nós vamos fazer muito é ter um podcast até pra falar sobre a questão dos filhos. É, Né? porque Esses senão, filhos gente, a gente esses se filhos torna... que estão totalmente intolerantes, Não. eles estão totalmente frágeis. Né? Então, isso... E a gente se torna refém deles, aí você se torna empregado de É, filho. Na verdade, ó, nós nos Tem até tornamos reféns. tem até um livro do Alois Curry a respeito de os filhos do quarto, né? Não, isso aí, assim, é um tema É bem muito vasto, interessante, bem interessante. que assim... Mas tudo isso a gente tá colocando dentro de um lugar pra poder dizer pra você, mulher, que você consegue se cuidar. Porque a gente puxa tudo pra gente e a obrigação não é nossa. Total de tudo. Isso. Nós já falamos várias coisas, assim. Eu vou puxando para que vocês tenham uma visão clara do que nós Ampla do estamos que a gente tá- falando. Sim. Esse é o ponto em que a gente está falando, que esses espaços, para que você consiga se cuidar, eles precisam de ser, na verdade, conquistado por vocês.
eles têm que ser... Quando nós assumimos uma família, a família não é composta pela mulher. É uma família. Nós somos a cabeça, mas... Mas nós precisamos de toda a estrutura, todas as pessoas envolvidas. Quando a Luísa fala, não, porque a minha filha tem os afazeres dela. Peraí, todo mundo tem que contribuir. Todo mundo é morador da mesma casa. Exato. E não é só isso. Isso, assim, Luísa, quando você faz isso, você está ensinando uma série de valores agregados. Não é o simples fato dela ir lá e juntar os brinquedos. Existem os valores agregados e a criança, ela está de olho. Ela está de olho. A criança, ela pede os limites. Ela anseia pelos limites. E ela está de olho naquilo que você... E quando... Olha, presta bem atenção. A coisa é tão séria que quando nós... Como mulher, nós não nos colocamos nos lugares, nós não conquistamos os nossos espaços. Nós estamos fazendo o quê? Que esse ciclo, ele se perpetue. Então, nós estamos ensinando exatamente para as nossas filhas ou para os nossos filhos. Aqui nós não estamos fazendo julgamento de papéis, de masculino e feminino. E nem ensinando, gente, como é que vocês têm que criar ou agir dentro da casa de vocês. Esse não é o intuito. Na verdade, nós estamos dizendo que nós precisamos, que cada um precisa de saber o seu papel dentro da sua casa, da sua família, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos com os amigos. Cada um precisa de saber que você tem um papel, que esse papel ele é importante e que ele tem que ser, de certa forma, conquistado por você. Exato. Porque o que acontece é que eu vejo assim, diante de tanta mudança, diante de tanta papel, de tanta tarefa, o que acontece? Nós ficamos perdidos. E não acaba fazendo nada. E acaba se estressando com aquilo que se faz. Que é muito. É nada, mas é muito, né, Lu? Então, é um paradoxo. Nossa, É nada, mas é muito. Aí acaba o dia, você tá exausta, você tá estressada, sem paciência com o marido, com o filho, com nada. E você é que tá em último plano mesmo. Você que não fez nada. Exato. E aí a frustração, gente, a gente tá falando de uma frustração que cai sob os nossos ombros, sobre os nossos ombros. Gente, eu paro tudo por E mim. aí, quando você olha no espelho, não se reconhece mais, né? Eu tava falando sobre isso, vou até puxar esse gancho. Que quando eu pergunto para essas mulheres, tô exausta, isso e aquilo, em terapia, e aí... Não, vem cá, então vamos lá. Vamos ver. Fico ali pensando no mecanismo de compensação, de estruturar aquela nova rotina para que aquela mulher caiba de novo, desempenhe um papel que é o dela mesmo, ser gente. Você fala numa compensação o quê? Sim, Eu digo numa compensação no sentido assim. É árduo o meu trabalho, é árduo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas pera lá. O que me traz prazer? Então eu vou falar de Adriane. Adoro um café. Tomar um café e um vinho também, né? Um café de dia e um vinho à noite. Gente, é uma coisa simples. É uma coisa simples. Não. Um negócio assim. Eu não tô falando, mas o interessante, Lu, que só pra complementar aqui meu pensamento. O interessante é que, quando eu pergunto, primeira coisa, elas não sabem nem aquilo que te dá mais prazer. Por exemplo, tem gente que lê um livro. Acho chique. Eu até gosto de ler um livro, mas gosto de um vinho, gosto de estar com as pessoas. Isso aqui. É maravilhoso, é compensador. Eu tive uma jornada de... A gente teve um dia hoje extremamente cansativo e isso aqui alivia a gente. É um mecanismo compensador pra mim. Entendi. Então, quando eu pergunto, o que mais me preocupa diante disso tudo é quando eu pergunto assim, o que te dá prazer? Não, peraí, diante disso tudo, o que você gosta de fazer? Você tem direito de quê? Aí a pessoa fica... Mas eu acho que é aí, quando ela não percebe, que aí acaba desencadeando outras coisas também, né? Que é a questão da compulsão alimentar. Aí, às vezes, a pessoa vira e fala, isso aqui me dá um prazer momentâneo. Eu tô feliz comendo isso aqui e acaba tendo esse outro problema também, né? O limite da compensação. Isso aí já é porque, assim... Quando a gente está desequilibrado, aí a gente está falando do desequilíbrio das emoções. Que é o que... Quando a gente está nesse nível de exaustão, é claro, gente, que aí a gente entra num campo bem vasto, que é a questão dos transtornos, né? A questão, até falei isso, que isso é um assunto, assim, que brilha os meus olhos, porque é um assunto que mexe comigo, porque esses dias eu estava fazendo um curso, até contando pra Elaine, nessa área de transtornos, e, assim, é alarmante, quase 50% da população hoje... ela apresenta algum tipo de transtorno.
Exato. Então, assim, você pensa, mas... Gente, 50% é alto o índice. Nossa. 50%. Não, e nós temos. Qual que é o seu? Nós temos. Não. É. Eu tenho. Qual que é o seu? Eu já fui diagnosticada. Conta pra nós. Eu já me cuidei. Que assim como eu falo do processo terapêutico, eu já fui submetida a ele. Gente, Até por isso que eu acredito, Claro. né? Aham. Então, mas aí a questão que a gente estava conversando. E aí, quando isso nos passa para essa outra linha do desequilíbrio, quando a gente está nesse estágio de exaustão, de acúmulo de atividades, aí a gente está desequilibrado. Aí existe um passo anterior, que é o de procurar uma ajuda. Muitas vezes a gente não consegue encontrar esse caminho só. Que é o que faz parte do nosso projeto, que a gente se dispõe, cada um na sua qualificação, mas que a gente dispõe a te ajudar a encontrar esse caminho, que muitas vezes sozinho você não dá conta. É verdade. Então é isso que a gente entra para que, quando eu digo desse mecanismo de compensação, seja de compensação. Não que seja, que te leve para um outro que te extremo. prejudique, né? Tanto que a gente precisa mesmo de ajuda, que muitas vezes você vai começar uma dieta, pode prestar atenção, você que está assistindo, até para pensar. Eles falam para você vai começar a treinar, você não tem esse hábito, arrume 2 amigos que treinam. Você vai treinar todos os dias. Porque se vocês 3 forem, se um for puxando o outro, vai. Agora, se você for sozinho, o seu cérebro te engana. Ele vai dar um jeito de você... Te sabota o tempo inteiro. E é até você se sabotando. Até que pra você crie esse hábito, né? Exato. Depois provavelmente você consiga... Sozinho. Mas tem aquele ditado, né? Que nós somos a média... das 5 pessoas mais próximas da gente. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Com quem você anda é quem te influencia, né? Verdade. Essa questão de influenciar, isso é bem interessante mesmo e bem complexo, né? Até porque, assim, olhando para um outro ângulo, assim, a gente realmente se aproxima e a gente se afina com quem tá caminhando ou tem os mesmos propósitos que a gente, né? Então, isso é muito interessante, né? São as verdades que eu falei desde o começo. Quem é de verdade, independente das suas questões, independente dos seus pontos de melhoria, quem é de verdade está buscando ser melhor. E isso é o que, no final das contas, isso é o que vai te determinar. Exatamente. Não são os seus pontos de melhoria. Não são as coisas que você precisa melhorar. São assim, as suas verdadeiras intenções, as suas verdades. Porque senão a gente entra num mundo que é um mundo que é muito apresentado hoje para nós, é um mundo de mentira, né? E essas mentiras muitas vezes nos impede, como eu já disse isso aqui no começo, de olhar para as nossas verdades. De procurar ajuda. Eu até falei isso com a Elaine. Eu falei assim, Elaine, esse projeto, ele é para quem tem coragem. Até falei isso. Gente, a gente se expõe totalmente. Até falei isso. E é pra quem tem coragem também de participar dele, porque você vai ter que olhar pra dentro de você. Então, na hora que você para e olha pra dentro e vê as suas falhas, tem vê muita coisa que a gente tem de errado. A gente olha ali, muita coisa que a gente nem... E é engraçado quando a gente fala assim que a gente tem que ter coragem. Vou explicar um pouquinho o que é isso. Porque quando a gente olha, que a gente vê, muitas vezes, aquela ferida ou aquilo que tá latente ali, que a gente evita de olhar, é porque aquilo ainda nos causa dor. Então, eu acho isso muito interessante. Por exemplo, vamos falar de quem não sabe o papel que desempenha e não sabe o seu lugar. Provavelmente, em terapia, é claro que a gente precisa de um tempo para isso, mas a gente vê que a pessoa, ela traz isso de algum lugar. Ela tem alguma história. Gente, a partir do momento que a gente nasce, a partir do momento que a gente
entra na nossa primeira sociedade, que é a família, a gente é influenciado por ela. A gente tá falando de influências, né? Com certeza. E a gente traz coisas disso. Então, provavelmente, vamos falar dessa mulher aí. Essa mulher que não sabe o papel e não sabe se colocar ali diante da família. De ter o seu momento ali, de se cuidar, de ter o seu papel ali na família, né? Essa mulher, por exemplo, ela traz isso em algum lugar. Traz. Quando você vai ali, e aí, a sua família... Como que era a sua relação com a sua mãe, com a sua mãe, com o seu pai. E seu pai com a sua mãe. E aí você... Opa... O psicólogo, ele tá numa conversa informal, ele ouve, ele acende uma luzinha ali. Então, provavelmente... É o que já vem, né? Aí a pessoa, você vai falar assim, aí a Adriane vem lá e vai falar assim, oi, olha pra cá. Como se isso fosse fácil. Como diz você, não tem nenhum romance nisso. Não tem, não. Dói. Só que o que dói mais? Eu te pergunto. Dói mais você passar uma vida infeliz, fazendo coisas que você não gosta. E aí, totalmente frustrada. A sua aparência, o seu olhar, você pode passar a maquiagem que for, pode fazer o procedimento que for, que os seus olhinhos não brilham. Não tá feliz. E porque eu falo assim, Lu, e você há de concordar comigo, Elaine. Sim. Que beleza, quando a gente fala de beleza... Nós estamos falando de uma beleza que vem de dentro e passa. E que o Botox só faz, brilhar. É, de dentro pra fora. É de dentro pra fora. Tem muita gente bonita aí, que é um bonita, que até o povo fala, né? Um bonita que é só de fora pra dentro. Não, e eu quero te contar que eu tenho essa frase no meu pregada lá no meu escritório. Você tem? Tenho, que assim, quando eu tiver com medo, Elaine, estiver com medo de começar ou com medo de ser criticada, para que eu pense que eu não quero ficar a vida inteira vivendo uma vida que eu não quero. Exato. É muito isso. melhor você... Vamos parar de procrastinar, né? Procrastinar, ser feliz. Deixar pra amanhã, uma hora você vai ter que começar. Gente, não tem vamos como. procurar ser feliz. E é agora. Porque o tempo... Gente, eu não sei se vocês têm impressão disso, mas parece que cada vez o tempo tá mais rápido. Muito. Muito rápido. Parece que esses dias... Principalmente depois dos 30. Ai, meu Deus. Não, então, aí Uai, eu não sou tem dos... 30, não? Não, então, aí eu já posso dar licença, eu posso falar com mais autoridade, porque eu já tô na fase dos 40. Então aí é que parece que o tempo acelera e que a gente tem mais vontade, mais necessidade de ser feliz. Engraçado você falar isso, que eu lembrei agora de uma fala que a gente ouviu juntas num evento que a gente foi. Você tem mais de 40... metadinha da vida já Exato, foi. então eu tenho pressa de ser feliz. Eu tenho pressa. Metadinha. E por que Alguma, se não? você não fez nada até agora é a hora, E por que então que você não começa antes disso? Então, assim, hoje, eu até estava falando sobre isso, quando a gente se propõe a fazer um projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se olhar. Eu até queria falar sobre isso com vocês, porque assim... A gente precisa se olhar, até porque quando a gente se propõe a falar alguma coisa, a gente primeiro tem que ser aquilo que a gente está se propondo a falar. Porque as palavras, elas até nos trazem uma certa confiabilidade, mas quem convence é o seu testemunho. É aquilo que você é de fato. vive de verdade. E hoje eu posso dizer que aos 40 anos eu me sinto uma mulher feliz. E esse projeto, ele vem de encontro à minha realização profissional. Com certeza. Então eu vou... Né? A nossa. nossa. E eu, é claro que vou querer um podcast para eu contar a minha história. Sim. Aqui da América. Mas como é que foi para tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu me sinto... em paz para falar disso, porque é algo que eu procuro a viver todos os dias. Você tá falando de começo, né? Que a gente tem que ter coragem. Para mim, o começo, eu tenho vivido isso hoje, todos os dias. Quando eu levanto, e quando hoje, por exemplo, que eu tive que organizar toda a minha vida, assim como vocês tiveram, que organizar toda a vida de vocês... para estar aqui hoje. Os nossos maridos estão com os nossos filhos em casa agora. Já fizeram aquela perguntinha básica. Que hora vocês voltam?
Né? Porque isso foi unânime ou não? Eu tô Com enganada. certeza. Sim, né? Sim, claro. Quando eles fizeram essa pergunta, aí nós respondemos assim... E os filhos, mamãe quer ficar com vocês. Isso! Mas a gente sabe que nós estamos aqui no nosso momento. É pra vocês, é pra vocês. Mas olha... É pra sem gente em hipocrisia. primeiro lugar. Sem hipocrisia. Pra que a gente possa passar a verdade, a gente tem que estar na nossa verdade. E eu amo fazer isso que eu tô falando. Eu também. A gente não, Conversar, a gente não estaria falar. na segunda-feira Não. deixando o marido, o filho em casa pra estar aqui batendo papo. A gente não é. É algo Gente, que a gente que a traz gente- pra nossa vida também, né? Gente, o que a gente quer que vocês entendam é que, assim, a gente tá querendo trazer para vocês transformação. É a transformação do que você é hoje. E isso é muito importante para que... Tá, vai. Não, isso e uma coisa Perdi assim... a linha do raciocínio. Não, Vai, e uma coisa assim que nós pensamos nesse tema é justamente porque quando você está inserido nessa rotina exaustiva, você não para nem pra querer se transformar. Nem, porque você não tem tempo nem de refletir. Como é que você... O que acontece é que às vezes a gente é obrigado a parar. E é nesse ponto que eu não queria que nós chegássemos. Você é obrigado a parar porque você teve um ataque que desencadeou um transtorno. Um burnout. Um burnout, ou uma compulsão alimentar. Exato. Ou às vezes, infelizmente, doenças graves, mais sérias, que nós é o que sabemos. acontece, né? Que te para. Não, parou. O que foi? O que te parou? O nosso convite é outro. Pare antes que alguma coisa te pare. Transforme a sua vida antes que alguma coisa te faça transformar a duras penas. Por dor, muitas vezes. É porque o que leva alguém olhar pra gente e pensar que a nossa vida é melhor do que a da pessoa, né? O que leva alguém de fora olhar e falar, nossa, a Elaine tem 3 filhos, tem um marido, mas a vida dela é tão melhor que a minha, né? Nossa, a Luísa tem uma filha só, ela tem um marido, mas a vida dela é tão linda, é tão melhor que a minha. Por quê? Que a minha vida, a sua e a da Adri, é melhor do que a vida de quem tá vendo. De que ângulo que essa pessoa tá vendo a nossa vida? Isso é muito questão de ângulo, Isso né? é muito. É muito interessante isso, porque muito. ninguém... Às vezes a pessoa tem tudo na mão e ela não sabe o que ela tem. Ela tá achando que não tem nada. E ela tem tudo ali aos olhos dela, perto dela, pra ser melhor do que a minha vida, do que a sua, do que a sua. Eu tenho certeza absoluta que as nossas vidas, elas não são melhores, nem piores do que as de ninguém. Mas a certeza que eu tenho é de que nós saímos de uma vida mediana que nós estávamos com as questões, com as nossas dificuldades, mas também com as nossas alegrias. Nós saímos disso tudo, nessa nossa comodidade, para uma realização pessoal nossa. Com certeza. Mas que tem um intuito de que vocês vivam o que nós estamos vivendo. Que nós estamos propondo para vocês viverem. Porque É o que nós já começamos a viver. Porque se fosse bom para mim mesmo, eu queria estar na minha casa, com meus filhos, com meu marido agora, à noite. E nós Mas podemos estar, né? E podemos estar E mesmo. vamos estar. Sim. Todos os outros dias da semana. Exato. Só que Mas estamos escolhemos aqui hoje, né? dedicar o nosso tempo para vocês, para Isso. trazer conteúdo de qualidade para vocês e muito trazer essa importante transformação que a gente está propondo. E para isso, nós tivemos que vencer os nossos desafios. Exato. É sobre isso que nós estamos falando. Nós também tivemos que vencer todos os desafios. Ah, então vocês estão falando porque vocês estão... Não, nós estamos falando de algo que nós também vivenciamos. Exato. Eu falo assim, essa brincadeira que as pessoas falam dos nossos maridos, porque... porque eles ajudam vocês, Sim, mas por quê? Porque nós conquistamos isso. Então, nós estamos querendo que vocês também conquistem isso, com a nossa ajuda, por que não? Nós estamos aqui para isso. Sim. Mas que vocês saibam que existe essa possibilidade. Vocês que é precisam se enxergar, possível. né? Se olhar. Isso. Se olhar com olhar de amor. Exato. Ai, é isso. Se olhar com olhar de amor. Ai, eu já fiz terapia, você tava falando disso, né? Então, assim, eu fiz terapia durante a faculdade, fiz quando eu me formei. E eu tenho uma psicóloga, ela chama Jane Campos. E ela sempre falava assim, Adriane,
põe você no colo. Então, assim, eu quero te perguntar. Você se põe no colo? Você se abraça? Você se abraça? Você se olha com olhos de amor, que é o que a Lu tava falando? Porque a gente... Quantas vezes falo... Pode falar. Quantas vezes você já falou isso pra mim, né, comadre? Porque eu sou uma pessoa que me cobra muito, não só na minha casa, mas também com questões profissionais, né? Eu sou, como se diz, muito chata com algumas coisas. Porque a gente procura a Chata. perfeição, né? É isso. E a gente não precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito. E o bom, assim, que eu não sou psicóloga da minha comadre, né? Nem da minha amiga, Lu. Então eu não preciso ficar com dedos. E eu falo, nossa, você é muito chata mesmo. E chata com você mesmo, né? Então a primeira que sofre com... Gente... O olhar crítico, a gente tem um olhar crítico, né? Então, Muito mais crítico com nós mesmos do que com outras Eu tinha pessoas. uma mania, sabe que eu tinha uma mania? Porque esse negócio é bíblico e é verdade. As palavras da gente têm poder. Tem, gente, com e certeza. tem. Não é questão de religião, é questão de que as palavras, ela têm poder. Claro. O que sai na nossa boca tem um mundo, assim, tem um universo, tem coisas aqui em volta da gente que fala, ela falou isso, então peraí. Né? E pega. E eu tinha um negócio de elogiar você. Ai, amiga, você tá tão linda. Nossa, eu tô tão gorda. Sabe? Era assim, né? Era de... E uma coisa que é interessante. E uma coisa que você fala da boca pra fora. Exalta o outro e te diminui. E te diminui. Que necessidade é essa? E às vezes as pessoas fazem ao contrário, né? Fazem. Até pra se sentir melhor, ela diminui o outro. Exato. Por quê? Por quê? É E assim, falta de amor, e é coisa simples Lu. que você, durante o dia, você se olha no espelho e fala assim, nossa, minha sobrancelha tá horrível. Gente... Quantos designs de sobrancelha não tem disponível pra você? Então, Por que ela tá horrível? É falta Não de amor. É falta de se se olhar com amor. É fato. Igual esses dias eu até falei pra Lu, né? Eu tava lá, eu olhei no espelho, eu falei... Ué, peraí. Parece que é além disso aqui... Como é que chama isso? O Lu, que a gente fala de bigode chinês. A então, linha. a linha, né? Essa linha aqui, eu falei assim... Ué, parece que surgiu Deu uma aqui. marcadinha, apareceu? Não, apareceu, não é só essa, né? Apareceu outra aqui. E aí, quando eu olhei, ao invés de ficar ali no espelho... Se Meu lamentando. Deus, o que eu fiz, Lu? Conta aí pelo pro povo. amor de Deus, me salva. O que eu faço? Falei, gente, o que aconteceu? Que O que um eu desespero faço? desse. O que eu foi? faço? Por quê? Porque eu tenho que ir pra solução. É, achar a Eu vou lá solução. ficar me olhando no espelho e falando, nossa, Adriane, você envelheceu. Gente, me poupe. Essa linha de expressão aqui, eu tenho 45 anos, meu povo. E tem solução. Revelando a idade. Revelando a idade, Revelando sem ao problema. Sem problema, os meus 45 anos bem vividos. Não, eu preciso pera me lá, tratar. Eu Isso eu preciso preciso. me cuidar. E eu preciso me tratar disso, sabia? Aí, ó, De tá idade, vendo? eu preciso. Aí, ó, acho bonita disso, tá vendo? A É. pessoa... E aí Eu que a gente preciso, começa. Eu preciso me tratar, Lu, mas é de outras coisas. Não, todo mundo precisa, né? Mas quando se isso- trata de idade, me pega. Então, eu fico assim, pensativa, tô tranquila. sabe? Eu ainda olho e falo assim, e dá um caldão. Dá um caldão. Tá bonitona. Né? Que é isso? E aí eu ficava pensando assim, como será quando eu me chega e falar assim, uma coroa? Ai, tô aí, tá vendo? Aí. Né? Meu marido que sabe. Eu caldo. Então, eu olhei, eu podia ficar ali horas. Se lamentando. E falando, meu Deus, mas os meus 45 Tenta- chegou. E aí eu falo, opa! A tecnologia tá aí, tá tá a aí meu pra favor. tu, tá E totalmente. mais, eu falo, quem tem amigo que tem tudo. E além de tudo, ainda acessível. Pronto. Que ainda paga por semana. Corte, diretora. Brincadeira, gente. Então, assim, isso é tudo muito acessível. Então, assim, Tem até um exercício que você faz pra isso, né? Tem um exercício que você faz que... eu vou até desafiar vocês aqui, gente, meninas Olha. que estão assistindo. Você coloca no espelho, na geladeira, um lembrete. Ficar sem reclamar durante 7 dias. Você errou, fica de novo. Começa Volta o do exercício zero. de novo, volta do zero. Quando você perceber, você não vai estar mais reclamando. Você só vai ver coisas boas acontecendo. Presta que legal. atenção, faz o exercício. eu tô meio preocupada aqui com a... Eu tô achando que a psicóloga aqui mudou de lugar. Legal, bem Mas interessante. é assim, é uma aprendendo com a outra. Esse é o segredo. O segredo. Então, assim, pra gente finalizar, e aí eu quero que vocês coloquem as suas ponderações, mas eu queria que nós propuséssemos... Foi uma boa ideia. Propuséssemos um exercício pra vocês. Que vocês parem. Tirem um momento pra vocês. Sim.
que seja assim, como a Lu falou, no final da noite. Não sei. Tem que ter um tempo. Você tem um tempo. Isso, faça Tem esse compromisso com você. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a Lu, não é um compromisso com a Elaine, é um compromisso com você. Que você pare e que você reflita. O que você pode, reflita e escreva, pega um papel, como Sim. diz a Elaine, como diz a Lu, escreva. Eu sou a pessoa do papel. fazer os tópicos. Isso, fazer os tópicos do que você, hoje, na sua... das suas atividades diárias, o que você precisa de ajuda, o que você pode delegar para que as pessoas da sua família, os seus filhos, o seu marido, para que você possa ser ajudada nas tarefas básicas. E quais são os momentos que você vai tirar para você? Se para você é importante hoje, sei lá, que te dá prazer, que vai amenizar um pouco, é tomar um café, então que você tire um sábado, que seja 1 hora, você converse com seu esposo e fale pra ele. Eu tô dando exemplos, tá? Isso vai da rotina e daquilo que dá prazer pra cada um. Isso é muito peculiar. Mas pra que você tire esse tempo e comece hoje a entender qual é o seu espaço nesse mundo. E que você precisa de reivindicá-lo. Gente, quando eu falo de reivindicar é uma coisa assim que até parece assim, que você vai chegar e vai gritar e falar, eu quero isso. Não. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre primeiro você ter a consciência daquilo que aquilo é importante pra você. Daquilo é importante e você aprenda a conversar e a transmitir pro outro, para que ele entenda também que se aquilo te fizer bem, isso vai refletir sobre os seus que estão à sua volta. Porque, gente, quando nós estamos infelizes, quando nós estamos exausta, nós somos os primeiros a sofrer, fato. Só que todos que estão à nossa volta sofrem também. Eu não sei se vocês percebem isso. A partir do momento que a gente faz uma coisa que dá muita alegria, igual sair daqui, a gente irradia isso para as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente chega em casa, chega diferente. Né? Ou não é? É A gente verdade. chega com a sensação de dever cumprido, né? Isso. De pronto, fiz Isso. a minha parte e o que eu queria. Isso me traz felicidade. É uma compensação isso. E se o seu esposo, se a sua família, se os seus filhos puderem vivenciar isso, eu tenho certeza que eles vão aderir. Com certeza. Isso é natural. É natural. Você entendeu? É um processo natural. Então, olha, quem sabe do seu lugar, ele não impõe, ele influencia. Isso é sutil. Isso vai correndo. Você vai influenciando as pessoas e as pessoas vão comprando as suas ideias de uma forma sutil. Entendeu? Então é por aí. Então eu queria que as meninas fizessem as ponderações finais delas, mas eu queria propor isso para vocês. Que vocês começassem a, na prática, olharem para si e descobrirem o seu lugar. Porque eu tenho certeza absoluta que o seu lugar é seu, é único e ninguém toma. Que eu quero deixar pra vocês aqui, gente. Gostaram do conteúdo? Curtem, compartilha. Deixa seu manda like. pra quem você quer, quem você acha que precisa da mudança, quem você acha que seria legal participar desse projeto. Vem com a gente, porque ele tá só começando. Estamos aqui no nosso 2º episódio. Vem muita coisa interessante. Logo teremos entrevistas Ansiosa! com mulheres maravilhosas. Então, esperamos vocês aqui. Vai, E Lu. eu deixo o que a gente acabou de falar. Se olhem com amor, se priorizem, se deem o melhor. A gente merece o melhor. Em todos os sentidos e em todos os aspectos, tá? Então, é isso que eu tenho pra dizer. E que vocês possam encontrar na gente o que a gente encontra uma nas outras e o que a gente encontra em outras pessoas, que a Elaine citou. Que vão estar aqui conosco. Que vão estar também aqui com a gente. Então, que vocês possam encontrar na gente também o que vocês procuram. Que a gente seja uma troca. Seja uma troca. Nosso uma troca intuito de aqui é criar uma experiência. comunidade, Criar né? uma comunidade, uma troca de experiência, de vivência, de amor, de
de baixar esse nível de competitividade. Exatamente, a gente não precisa. Cada uma na sua essência. Quando a gente sabe o valor que você tem, você não disputa, você compartilha, você se doa. E você se expõe sem medo. Exato. Porque se você souber quem você é, ninguém vai te convencer daquilo que você não é. Eu quero que todo mundo se sinta linda, maravilhosa, como eu me sinto. Isso, e ponto. E ponto. Estamos esperando vocês. Vem conosco, porque é muito importante vocês na nossa vida. É isso. Beijo, boa noite pra vocês.